com a testemunha. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, doutor. O senhor foi arrolado como testemunha. Eu vou lhe ouvir aqui gravando seu depoimento. Então, procure falar bem próximo do microfone para ficar bem audível aí sua fala. Nome completo do senhor? Ícaro Benhur dos Santos Pereira. Brasileiro, casado. Sim, senhor. Idade do senhor? 32 anos. Policial militar. O senhor está servindo aonde? Eu sirvo em Osório, atualmente. O senhor promete falar a verdade? Sim, senhor. Aos costumes de nada, compromissado e divertido na forma da lei. Procure falar mais perto do... Esse aqui é um episódio de 17 de abril de 2021, que trata da morte de uma criança de nome Miguel. O senhor, na condição de policial militar, o senhor tomou conhecimento de fatos que levaram à investigação, de que forma e qual foi a atuação do senhor nesse episódio? Doutor, nós estávamos no serviço, apresentando uma ocorrência na Delegacia de Polícia de Tramandaí. Tráfico de drogas, porte ilegal de arma, associação para o tráfico. Momento que chegou duas partes femininas, a Bruna e a Yasmin, alegando querer registrar uma ocorrência de desaparecimento do filho da Yasmin, né? Ali, na época ali, eu acho que estava sem sistema na hora ali, e aí o colega pediu até para ela guardar que ele ia fazer o registro, né? Eu me inteirei mais da situação ali porque uma criança desaparecida, a gente quis ajudar, né? Então eu comecei a falar mais para a Yasmin ali, perguntando maiores dados. Perguntei para ela quanto tempo fazia que a criança tinha desaparecido, né? Ela disse que fazia mais de 2 dias. Perguntei também para ela por que ela não registrou antes ou procurou ajuda. Ela disse que não tinha procurado ajuda nenhuma e que não registrou, que ela teria pesquisado no Google e o Google teria informado a ela que teria que esperar 48 horas para fazer o registro. Então eu solicitei a ela se ela teria imagens da criança para mim conseguir divulgar no nosso grupo policiais, tentar ir atrás, alguma coisa assim, né? Ela me mostrou uma imagem, um vídeo do Miguel pulando, dançando, feliz, contente. Daí eu perguntei se tinha só esse aí. Ela disse que não tinha mais, só esse aí. Aí eu perguntei para ela por que ela tinha isso aí. Ela disse que não tinha, que esse aí fazia 1 ano atrás, esse vídeo, uma coisa assim. Isso aí começou a me estranhar, porque eu tenho um filho e o meu celular, a memória dele é cheia de tanta foto. Enfim, ela disse que o Miguel teria dito para ele entregar o lixo na rua e que ele não teria mais voltado. Eu perguntei para ela então por que ela não teria ido atrás no momento, na hora. Ela disse que ela teria uma pessoa com deficiência dentro de casa, que ela não poderia sair. Perguntei quem era. Ela disse que era a Bruna, que ela teria autismo e que ela precisaria de uns cuidados especiais. A gente começou a estranhar essa informação dela, essas informações desconexas, e que poderia o filho dela estar em cárcere privado ou sofrendo algum ato ilícito. A gente solicitou para que ali na delegacia, eu conversei muito com a Yasmin. A Yasmin, o tempo todo, muito educada comigo, muito educada. Eu não sei se ela deu depoimento, ainda não deu. Vocês vão ver, ela fala muito bem. Sempre totalmente educada comigo, respondendo todas as minhas perguntas. E a gente, querendo ajudar, a gente deixou ali o flagrante do tráfico
e solicitamos para nós ir até a residência para ver se poderia estar em cárcere a criança ou ajudar, tentar salvar o Miguel. Quando a gente chegou na Rua da Pousada, a Yasmin saiu fora. Ela começou a tentar fugir, ela tentou resistir, ela começou a nos agredir. Eu carrego uma câmera corporal no meu colete, a qual eu gravei a ocorrência. Ela grudou na minha câmera e jogou longe, danificou as filmagens naquele momento. A Yasmin estava muito, muito agressiva, nem parecia mais a mesma, quando ela estava na pousada ali. Doutor, naquele momento eu tive absolutamente certeza que o Miguel estava ali e eu tinha que entrar para salvar ele. Eu tinha certeza, naquele momento. Porque alguma coisa tinha acontecido. Quando a gente adentrou na pousada, a gente conteve a Yasmin. Adentramos na pousada, tinha muita gente na pousada, saiu muita gente, porque era noite. Eu não me recordo exatamente em que hora era. Meus colegas, eu conversei com o pessoal da pousada, eu perguntei para eles onde é que ela morava, porque eram muitas casas. Eu perguntei para ela onde é que, para eu conseguir entrar na casa e verificar se o menino está ali, como é que está a situação dele. E aí eles me apontaram a casa, aquela casa ali, apontaram à esquerda assim, meus colegas entraram na casa com ela e eu fiquei falando com o pessoal da pousada. Na hora ali, talvez o pessoal não entendendo muito a situação, 3 policiais militares ali, uma mulher ofertando uma resistência, não sabe o que é. Eu expliquei para eles que elas podiam ser suspeitas aí de um cárcere, de alguma coisa da criança ali, ter um homicídio, alguma coisa. E aí eles se acalmaram e começaram a relatar para mim que, eles comentaram assim, não, realmente, a gente ouve gritos mesmo, ouve certas coisas diferentes. Não, tá aqui, o senhor pode trabalhar, a dona da pousada, o senhor pode entrar, tá tudo tranquilo. Eu me lembro que eu procurei até na pousada, eu olhei nos cantos, cavei, fiz de tudo ali para ver se podia estar ali alguma situação. Eu me lembro também naquele momento ali, um rapaz comentou comigo que na noite anterior ele escutava miados, que parecia gato, vindo, e ele morava em cima do apartamento dela. Esses miados já era o Miguel morrendo. Já era ele gemendo, morrendo. Já estava morrendo. Uma noite anterior. E ele achava que era gato. Miguel já não estava mais conseguindo, só gemia, não falava mais. Quando eu acalmei o pessoal, expliquei para eles entrar para dentro de casa, deixar para nós trabalhar, que nós ia descobrir, nós ia salvar o Miguel, ficar tranquilo, eles se apavoraram. Quando eu entrei dentro da casa, a Yasmin continuava agressiva, se debatendo o tempo todo. Meus colegas, eu tive que dominar a situação ali, consegui fazer a algemação dela, e ela começou e ela relatou para nós no momento da entrada da pousada ali que ela teria matado o Miguel. Ela falou que ela deixava ele dormir dentro de um roupeiro. Às vezes ela trancava ele no escuro. Ela batia nele porque ele fazia cocô nas calças, porque ele se mijava. Inclusive ela alegava para nós ali que ela batia na cara dele. Ela batia como? Tem umas perguntas ali. Ela batia com a mão na cara dele. Ela já deixava ele sem comer há muitos dias. Ele já vinha sendo torturado há muitos dias. Ela deixava também ele... O meu colega, soldado Dias, conseguiu ver dentro da pousada, dentro desse apartamento, um posto de luz ali e tinha uma cobertinha só ali. Ali era aonde ele dormia. Deu uma criança de 7 anos dormindo ali no cobertor.
E ela o tempo todo a Yasmin, ela só demonstrava uma preocupação com a Bruna, o tempo todo. A gente perguntou para ela como é que ela fez isso. Ela disse que no dia anterior ela teria, como o Miguel já vinha sem comer, ela não ia dando comida mais para ele. Eu me lembro que ela comentou para mim que ela trancava ele nesse posto de luz e dizia para ele: ó, vou sair. E saía. Ficava horas fora e voltava. E ele ali trancado. Então ele já não comia mais, ele fazia cocô nas calças, fazia xixi nas calças. E ainda apanhava quando a palavra dela, né? Ela me contando. Eu perguntei como é que foi essa parte da morte dele. Ela falou que um dia anterior ela teria ministrado remédios psiquiátricos com ele, fluoxetina, se eu não me engano, com mais algum, e dado junto com caldo de feijão para ele. No relato dela, para mim, ela disse que ele já estava deitadinho e ela deu esse caldinho de feijão na boca dele. E ele tomou com um remédio psiquiátrico. Hein? E ela esperou algumas horas, foi de novo lá ver ele. Três coisas que me chamaram a atenção foi que ela disse que ele já estava gelado nesse momento, que ela botou a mão nele, ele já estava gelado, que a mandíbula dele já estava cerrada, ou seja, no vídeo ali que ela conta para nós, ela ainda demonstra que ele estava cerrado a mandíbula, que ele não tinha mais respiração. Então, naquele momento, ela teve a certeza que ele tinha morrido. Perguntei para ela o que ela fez com ele. Ela disse que colocou ele dentro de uma mala e que caminhou do Imbé, da residência, até o Rio Tramandaí. Ali, ela abriu a mala e deixou ele cair no rio. Eu me recordo que eu perguntei para ela, a gente perguntou se ela tinha afundado ou não. Ela disse que quando ela largou o Miguel no rio, a palavra dela foi uma onda, passou por cima do Miguel e levou ele. E todo esse momento tranquilo, falando comigo educado, nesse momento aí, falando uma tranquilidade absurda. A gente perguntou para ela onde estava a mala, que ela demonstrou saber onde o lugar, fez todo o trajeto com nós, a gente fez todo o trajeto minuciosamente, localizamos a mala na frente de uma residência. Se o senhor olhar, deve estar nos autos, saiu na mídia, a foto de quem localizou a mala sou eu, que estou do lado da mala. A mala, não sei se está aqui, mas não é tão grande assim para caber uma criança de 7 anos. E naquele momento eu perguntei para ela assim: Yasmin, tu não botou o Miguel aqui? Ela disse assim, ela disse por quê? Eu disse porque eu tenho um filho de 5 anos, 2 anos mais novos que o Miguel, e o meu filho de 5 anos não cabe nessa mala. Nesse momento ela ficou um pouco agressiva comigo na forma de responder. Ela falou assim: eu já lhe falei, o Miguel tinha 7 anos, mas ele não tinha corpo de criança de 7 anos. Ele já estava magro, desnutrido, pele e osso, e inclusive eu quebrei todos os ossos dele para botar dentro da mala. Eu me lembro que ela falou até a posição que ele botou ele, posição fetal. Inclusive ela falou a forma que ela botava a cabeça dele. Eu botei a cabeça dele aqui na mala, nessa parte da mala, para não machucar a cabeça dele. Quebrei as pernas dele e coloquei ele dentro da mala. A gente perguntou para ela se ela carregou essa mala na rodinha. Ela falou que não na rodinha, porque ela não queria machucar a cabeça dele. A gente conduziu
ela para a UPA, fizemos o laudo de lesão delas. Na delegacia, na apresentação da delegacia, a gente conversou com ela, falou para ela que a gente queria conversar com ela, se ela autorizava a fazer a gravação ali do depoimento. Ela autorizou e a gente fez uma gravação. Nessa gravação com a minha câmera, eu acho que deve ter uns 15 minutos de gravação. Em 12 anos de profissão, foi uma tortura para mim. 15 minutos, ela falando o que ela fez com o Miguel. Se o senhor olhar, não sei se vai ter essa gravação, se o senhor olhar, vai ter uma parte na gravação ali que ela vai olhar, ela está falando com o meu colega Segato, ela vai olhar para mim e vai dizer assim, ó, eu sei que tu não gosta do que eu estou falando, eu vou parar de falar. Eu sei que tu está se irritando com o que eu estou falando. Eu não estava aguentando mais, doutor. Tá bem, contextualizada, eu vou passar a palavra para o promotor para ele dar um encaminhamento das perguntas. Com a palavra do Ministério Público, doutor André. Boa tarde, Benhur. Boa tarde, doutor. Eu queria só, inicialmente, como sempre, né, enaltecer o trabalho de vocês e a confiança que o Ministério Público deposita e depositou sempre no trabalho da Força Tática, né, que aqui no litoral é um trabalho exemplar, né, que faz com a nossa segurança, né. E já demonstrado pelo relato, tanto do senhor quanto do Segato, o porquê que vocês eram integrantes da Força Tática. E nesse relato, né, detalhado do senhor, voltando então a esse primeiro momento ali na delegacia de polícia, o senhor referiu que foram apresentar um preso num flagrante. Vocês chegaram antes ou delas? Vocês já estavam na delegacia ou elas chegaram posteriormente? O senhor recorda? Não, nós já estávamos na delegacia, doutor. O senhor presenciou o momento que elas chegam na delegacia? O senhor estava, assim, eu digo, visual nesse ponto? Lembro até hoje. O senhor pode relatar essas impressões dos senhores? Agora já, né? Rememorando todos os fatos e conhecendo tudo, mas aí voltar numa retrospectiva desse primeiro contato visual do senhor com elas. Eu acho que o soldado Segato estava apresentando essa ocorrência, estava eu na porta, a parte de dentro já, e o soldado Dias. E ela chegou ali na porta, a gente abriu para ela, porque como nós estávamos em um andamento de uma ocorrência, né, tem que aguardar ali. Ela abriu a porta, e ali naquele momento, ela começou a falar com nós. Então, a primeira pessoa que ela falou ali foi comigo e com o soldado Dias. O senhor recorda do teor do diálogo? Foi informando, eu gostaria de fazer uma ocorrência de desaparecimento. Uhum. De quem? Do meu filho. Uhum. E aí a gente começou a fazer perguntas para ela sobre o fato. E foi aí que a gente começou a causou estranheza nessa informação dela. Uhum. Não sei se eu fui claro, responder a sua pergunta. Exatamente isso. E nesse momento, o senhor recorda como é que a Bruna se apresentava, como é que ela estava, qual foi o comportamento dela nesse momento? Doutora, a Bruna eu quase não consegui tirar nenhuma conversa com ela, assim, ela ficava quieta, muito quieta, ela falava... Eu me lembro que lá na delegacia, assim como a gente começou a pegar maiores informações, que eu até, o vídeo do Miguel, eu fiz o vídeo do próprio celular meu para mim divulgar nos grupos. Eu me lembro que ali naquela conversa, a Bruna falou algo similar a Miguel Malahil, algo nesse sentido. Naquele momento fez algum sentido para o senhor essa fala? Doutor, eu
Eu ainda tinha esperança de encontrar o Miguel vivo. Essa é a verdade. Mas eu já desconfiava já que... Na sua experiência, o senhor é policial há quanto tempo? 12 anos. 12? 12. E na sua experiência ali, o que esse comportamento, essa cena gerava, né? Aí sim, em questões do que poderia estar ocorrendo, né? O que o senhor já estava desconfiando? Eu queria acreditar que o Miguel estava vivo, que eu pudesse salvar ele. Mas tinha grande chance de ela ter matado ele já. Essa é a verdade. Mas eu acreditei, tanto é que dentro da viatura eu falei para Yasmin, para Bruna, que eu ia encontrar o Miguel. Hoje eu vou encontrar o Miguel. Não sei como, mas eu vou encontrar. Aquele dia eu fiquei 26 horas sem dormir, porque nós apresentamos a ocorrência e voltamos para apresentar a nossa ocorrência de tráfico. Então, nem me alimentei naquela... Eu me lembro que eu dando o depoimento na civil, eu comi um lanche, não tive nem tempo para me alimentar. Eu não parei um minuto. Imbuído na missão, querendo encontrar o menino. Acho que não sei se eu respondi o senhor. Perfeito. E nesse momento, então, né, que aí vocês se dirigem para a residência, para a pousada, né? Como é que foi essa parte, assim, esse diálogo de vocês na delegacia para que decidissem, então, encaminhar até lá? Então, doutora, eu acreditava que o Miguel pudesse estar vivo, sabe? E por mais que... Desculpa, só para a gente contextualizar. Ainda naquele momento, o relato delas era de desaparecimento. Sim. Mantinham essa versão ainda. Sim, mantinha a mesma versão. A Yasmin só mudou a versão quando a gente desembarcou da viatura para a pousada. Ali ela mudou da água para o vinho. Ali ela não era mais a pessoa. Ali eu tinha certeza que ele estava ali dentro, que vamos entrar, vamos salvar o Miguel, vai dar tempo, vai dar certo. Depois que ela falou que foi na noite anterior, se isso tivesse acontecido um dia antes, eu tinha salvo o Miguel. Exatamente o mesmo procedimento que eu fiz se eu tivesse feito um dia antes, eu teria salvo o Miguel. Se... Doutor, o Miguel poderia ser... Ele poderia ser aquelas crianças lá, daquelas imagenzinhas que aparecem desaparecidos, sabe? Mais um desaparecido. Só que naquela noite, a equipe da Força Tática que eu mandei estava lá. E eu não aceitei. Dessa vez, não. Dessa vez nós vamos encontrar o Miguel. Não chegamos a tempo. Questão do destino, já tinha jogado no Rio. E ainda na delegacia, né? Enfim, todo o contexto, mas ali já na parte, assim, um relato, e o senhor já referiu que para uma mãe, isso já gerou uma suspeita em vocês, uma mãe com um filho de 7 anos, ter somente uma imagem no celular, o que não é algo natural. De um ano atrás, inclusive. E nesse momento, eu digo assim, tinha algum indicativo, e até fazendo uma retrospectiva, né, de que ela estaria dopada, que ela estaria sob efeitos de remédio, ela, digamos que esse comportamento teria sido em decorrência de algum sedativo. Isso o senhor pôde perceber naquele contexto? A Yasmin, doutor? Sim. Nunca. Ela. A Yasmin nunca. A Yasmin é muito inteligente, articulosa. Talvez se fosse outra pessoa, ela teria enrolado ali na hora. Teria passado, por isso que eu digo, era mais uma imagem de uma criança desaparecida. Ela estaria livre com a Bruna, andando aí pelo nosso litoral. Daquela vez, ela não conseguiu enrolar nós, com a lábia. Ela não tinha nenhum efeito de remédio, nem droga, nem nada. Ela estava sã. E no deslocamento até a pousada, elas falaram alguma coisa? Elas tentaram... a Bruna tentou falar alguma coisa? Qual era o comportamento da Bruna nesse momento? A Yasmin não deixava a Bruna falar muito, né? Isso eu percebia. Quando eu falava com a Yasmin olhava muito para a Bruna, mas a Bruna sempre, em alguns momentos ali, ela relatava alguma coisa que nos chamava a atenção, principalmente essa parte do Miguel Malahil, porque a gente começa a linkar muito
E é assim, a atividade policial, nem tudo é de mão beijada, na verdade, nada é, né? E é a mesma coisa no processo. Você tem que estudar, tem que pegar os detalhes. Né? O senhor vai pegar os detalhes do depoimento, o advogado de defesa vai pegar. E na atividade policial é assim. Então, a gente vai linkando numa coisa para chegar no fim, no final. E a experiência conta também. Então, esses detalhes que a gente foi pegando aos poucos, foi trazendo uma conclusão de que teria acontecido o que aconteceu. Né? Então, a Bruna falava muito esses detalhes de Miguel mala Rio, Miguel na mala depois Rio, né? E a Bruna e a Yasmin tentava encerrar o assunto, tentava falar de outra forma. Hoje o senhor consegue compreender, né, já tendo conhecimento do todo do processo e das provas, enfim, né, daquilo que o senhor participou, o porquê que ela falava isso, assim, embora num primeiro momento não fazia sentido, mas o senhor consegue compreender, consegue entender ali o porquê que ela começou a manifestar de uma maneira desconexa essas palavras? Deixa eu só fazer uma complementação. A gente quer saber por que ela virou a chave. Por que de alguém que está indo comunicar um desaparecimento, de repente ela passa uma ideia de que quer colaborar? Eu acho que não tem como suportar isso aí, né? A pessoa é humana, torturou uma criança, matou e vai ficar por assim. Eu acredito que elas queriam falar. Tanto é que a Yasmin lá na delegacia, ela mesma falou no depoimento, eu não quero mais. Quero falar. Ela fala. Então, eu acredito que seja isso, doutor. Deixa eu te fazer Ela uma quis pergunta ajudar. sobre isso, só vou te interromper um pouquinho. São 3 crimes, tá? Tortura. E aí esse crime de tortura, ele tem um período ali de 17 de abril a 25 de julho, tá? E vocês pegam já a ocorrência no homicídio, tá? Que teria ocorrido segundo a denúncia de 26 a 29 de julho, tá? E segundo a denúncia, o motivo é torpe, tá? Porquanto as denunciadas mantinham um relacionamento entre si, demonstrando total desprezo à vítima, responsabilizando-a por prejudicar o relacionamento, sendo considerado um entrave ao que elas supunham ser a felicidade, tá? Isso o Ministério Público descreve como motivo torpe. Eu quero que tu tente buscar, eu não estava lá no dia, não acompanhei todo esse teu relato, tá? Presencialmente. O que tu consegue me trazer em relação ao relacionamento das duas? Lá, o que tu capta ali na tua condição de policial? Inclusive, complementando aquilo que o senhor presenciou no átrio ali da delegacia, né? O comportamento de uma com a outra, se teve alguma situação Afeto, assim. carinho, cuidado, o que tu verifica lá no local? Tanto é que ali no depoimento que ela deu na delegacia, a Bruna aparece, né? A Bruna estava todo momento, o tempo todo, né? O tempo todo que aconteceu as coisas, a Bruna estava junto, é ciente, fez junto. Mas a Yasmin tinha um carinho especial por ela mesmo. Eu não sei se ela teve uma parte do depoimento que a Bruna até senta no colo dela, sabe? Tipo, senta aqui no colo, como se fosse, sei lá, uma criança. Desculpa, quando a gente fala quando o senhor fala depoimento, é nessa conversa ali que o senhor está gravando Isso. Ela vai aparecer nessa imagem ali, ela senta no depoimento, ela faz carinho ali e tal. Nesse depoimento, a Yasmin, uma hora o soldado Dias mostra a mala, ela reconhece a mala, não é essa mala mesmo. Eu abri essa parte, eu fiz isso aqui, eu toquei aqui. Ela reconhece, ela fala tudo. Na maior tranquilidade. E elas eram namoradas, né, doutora? Elas eram namoradas, assim, e a criança, de acordo com elas ali, a criança atrapalhava o relacionamento das duas. Tá, e aí depois que então elas começam a contar, pelo menos um pedaço da história, tem algum arrependimento, alguma emoção? Porque hoje a Yasmin entra no plenário chorando. Eu não sei se ela estava assim na época, fisicamente. Não sei se tu pode olhar para as duas e descrever se houve alguma mudança física, assim, no comportamento, em relação àquela data lá. A Yasmin emagreceu. Parece estar abatida, mas não é a mesma pessoa daquele dia. Aquele dia ela estava segura, estava firme. Total. Eu tô aqui, eu tô há 12 anos na profissão e eu tô nervoso em dar meu depoimento. E lá ela não tinha nervosismo nenhum. Quando eu estava no Rio, eu perguntei para ela, porque, doutor, assim, não faz sentido uma criança inocente ser morta dessa forma. Eu perguntei bastante para ela
por que tanta maldade assim com a criancinha? Então entregasse para a mãe, fizesse o que fosse, né? Uma hora ela me alegou que a criança roubava, que a criança batia, sabe? Umas coisas sem sentido, assim, sabe? E ela afirmava... Sem sentido para uma pessoa comum. Comum, exato. Né? Uma criança roubada de 7 anos. Na casa de Umbanda que eu ia lá, tinha umas moedinhas, a criança pegava. Se ela ligou para mim, eu digo, tá, mas uma criança, tu ensina ela, tu não mata ela, tu não joga num rio. Não, mas sabe? Então, esse talvez, posso estar errado, esse perfil que a senhora falou, que ela tá... A Bruna, eu não vi nenhuma mudança na Bruna. Tava quieta, assim, né? O perfil dela. Agora, a Yasmin, talvez esse perfil ela vai carregar pro resto da vida. Nunca vai sair da cabeça dela o que ela fez. Por isso que ela tá assim. Tá, mas elas sempre falavam como se tivessem agido juntas. Sempre. Ou a Yasmin tentava assumir, tipo, eu fiz tudo, a Bruna é uma coitada, não fez nada. Não, as duas juntas. Quando a Yasmin falava, quando a Yasmin não estava, a Bruna que tomava o partido. A Bruna também torturava o menino. Talvez fazia até pior. Sim. Me conta um pouquinho da apreensão da mala. Como é que tava a mala ali? Aqui tem uma foto tua, tu tá assim, bem agasalhado. Como é que era o clima naquele dia? Frio, muito frio. 29 de julho. E nos vídeos vai aparecer que... É engraçado, doutor, porque nos vídeos a gente tá de máscara, a gente tapa o nariz, só deixa o olho para fora porque tava muito frio. E ela só olhava o meu olho, só o meu olho. E ela olha no meu olho e diz, eu não vou mais falar, porque eu sei que tu não tá gostando. Só pelo meu olhar, ela conseguia identificar que eu não tava assim desconcertado. Tava fora, eu não tava aguentando aquilo ali. Tá. Eu saí dali, não aguentei. Porque o pessoal acha que, porque é policial militar, que não sente, né? Se elas estão desse jeito, o senhor imagina eu, né? Atrás daqui, o coração bate igual, não tem... Sim. Foi encontrado DNA, essa mala foi periciada, tinha material biológico, então, do Miguel dentro dessa mala. Como é que ela tava ali? Tinha mais algum objeto dentro da lixeira? A mala tava sozinha, assim? Que eu me recordo, a mala tava sozinha, doutora. A mala tava sozinha. Essa imagem aí sou eu. Eu me lembro que o soldado Dias falou com... Tu tá com luva aqui, né? Sim. Não tocou dentro, não teve contato, protegeu o material, isso que eu quero saber. Por isso mesmo que fui eu que peguei, porque eu já estava de luva, né? Eu protegi ela ali. O meu colega, eu acho que falou com o vizinho ali. O vizinho disse que tinha ido dormir, não estava mal. Ele falou um horário ali, especificamente eu não vou saber ele dizer, que foi ele que conversou, mas que fazia sentido a hora que ela deixou. Tanto é que, de acordo com esses relatos, a Polícia Civil conseguiu achar as filmagens, né, dela passando com a mala. Tá. Só mais 2 perguntas, tá, Benhor? Primeiro, assim, se vocês fizeram alguma alteração dentro da pousada, lá no quarto, como vocês fazem busca para tráfico, sabe, de revirar, assim, ou não? Se vocês entram, tentam localizar o menino Miguel, não encontram e saem? Essa é uma pergunta. Não fizemos uma alteração. Não mexem no local? Não. Eu teve não desfazem o local do crime? Não. Até eu acho que teve um policial civil que acompanhou o nosso... Ele estava junto, depois ele chegou num momento lá e não mexíamos em nada, não. Já sabíamos que o crime era grave, que precisava de... Tá. E a última pergunta, tu faz referência ali ao contato com as pessoas da pousada, né, apartamentos, enfim. Essas pessoas se colocaram à disposição para ir na delegacia relatar isso? Porque assim como toda ocorrência policial, a gente tem uma dificuldade das pessoas testemunharem, né? As pessoas disseram, não, vamos lá na delegacia que eu vou contar, que eu ouvia, Sim. Ou não. Essa é uma dificuldade nossa, né, doutor? Ninguém quer sentar aqui e falar, né? Então, eu me lembro que eu relacionei várias para poder falar. Na ocorrência, eles se prontificaram de vir falar. Certo. Porque eles se indignaram também com a situação. Certo. Obrigada. Quero pontuar, e o senhor falou ali, meio de en passant, eu quero só deixar esse ponto bem marcado, né? Nessa conversa inicial na delegacia, o que ela justificou mesmo para dizer o porquê que ela aguardou e ela não foi imediato na delegacia relatar o desaparecimento do filho? Né? O que ela justificou para vocês naquele momento? Ela alegou que pesquisou no Google
E que o Google teria orientado ela a registrar depois de 48 horas. Esse é o principal fato aí. E eu ainda falei com ela, eu disse que isso não existe. Não existe registrar depois de 48 horas. Muita coisa pode acontecer. Registrar na hora, depois de um tempo. E ela, mas o Google me orientou e eu fiz isso. Tentando entender que fazia mais de 2 dias que ele teria desaparecido. O senhor mencionou algo no sentido também que ela teria dito que cuidava de alguém. Como é que foi essa história? Sim, ela disse que não, porque doutor, no começo ali, se a gente pega N situações, né? No começo ali, que a pessoa vem e diz, meu filho desapareceu. Eu acredito fielmente na pessoa. Não, teu filho desapareceu, eu vou te ajudar. Tá, porque, como ele desapareceu, olha, eu mandei ele entregar o lixo. Foi isso que ela falou, mandei entregar o lixo, ele não voltou mais. Eu, tá, então tá. E por que tu não foi atrás? Daí ela falou, porque eu cuido de uma pessoa deficiente em casa. E eu não posso, ela precisa dos meus cuidados. E eu disse, na minha cabeça, meu Deus, é uma pessoa acamada, alguma coisa? Não, é ela, minha namorada. Ela aponta para a Bruna? Ela aponta, é a Bruna. Eu digo, o que ela tem? Ela é autista. E eu digo, tá, mas ela tá normal? Hoje em dia o autista vive normal na sociedade. E ela ficava agressiva se falasse. O senhor percebeu na Bruna, a partir do momento que ela justifica que a Yasmin justifica que a Bruna poderia ter, né, alguma situação dessa natureza, do espectro autista, o senhor identifica nela algum sinal? Ou para o senhor tinha algum ato assim de fingimento dela, de tentar se realmente passar por alguém com algum problema cognitivo, enfim, isso o senhor conseguiu visualizar nela, na Bruna, isso? A Bruna não tinha nada. Não tinha nada. Ela só não falava muito, né? Dava sinais. A Bruna sabe exatamente o que ela fez. Talvez se arrependeu antes que a Yasmin. Por isso que falou Miguel Malahil. Eu quero saber dos celulares. Em que momento vocês apreendem os celulares e se há algum tipo de manipulação ali antes da autorização judicial? Foi na delegacia, se eu não me engano, doutora. Vocês pedem o aparelho e aí fazem a operação? Eu acho que foi na parte ali que eu tirei a foto do Miguel ali para divulgar no grupo. Ela mesma que Sim. Mas nós não mexemos nos aparelhos. Mas só para deixar claro, qual era o propósito do senhor analisar o celular dela ali, naquele momento? Era pegar a imagem do Miguel e, se precisar, eu ia atrás do Miguel, divulgar nos grupos ali para alguém ajudar a achar essa criança. Queria localizar ele. Porque, doutor, no primeiro momento ali, na primeira parte que ela vem na delegacia, a gente, digamos, vamos acreditar que alguém roubou essa criança, né? E vocês não sabiam, né, que uma outra guarnição já tinha ido na pousada antes? Não. Primeiro elas ligam, né, para 190 e depois a gente tem a informação, então, que uma equipe teria ido anteriormente lá. Quando é que tu fica sabendo que teve uma equipe que foi lá antes? Vocês chegaram a se comunicar? Doutora, eu não vou lhe saber, mas eu não sabia na hora ali, porque se uma guarnição foi já, né, então, mas não me recordo, assim, de na hora saber ali de outra equipe que teria ido. Tá, vocês só vão com ela, então? Sim. Tá, tá bem. Só para finalizar, ela, ouvida na delegacia, enfim, né, ela refere de alguma forma que foi submetida a atos de violência policial. Analisando o laudo pericial nela, né, o laudo de prisão flagrante submetido ao médico para periciar, foi constatado uma lesão no dedo, né? Fora isso, nenhum outro sinal visível de lesões corporais. Então, essa questão do dedo. O senhor recorda em que momento ou que situação poderia, e se é que foi naquele contexto que ela poderia ter machucado o dedo? Doutor, violência, quem sofreu foi o Miguel. Ela se resistiu a nós, e nós usamos da legalidade para conter ela. Nós estávamos parados. Esse momento foi presenciado pelos vizinhos? O senhor recorda? Eu acho que no primeiro momento não, porque foi na descida da viatura. Mas depois, quando a gente adentrou da pousada, eles devem ter visto ela transtornada. Tanto é que ela gritava, então por isso que os vizinhos saíam. E o senhor consegue assim só situar essa possível lesão, essa lesão no dedo que foi constatada, em que momento que teria ocorrido?
dentro desse... Como ela resistia muito, a gente teve que usar um pouco da força, né, doutora? E por mais que seja uma mulher, na época ela era um pouco grande, ela era muito forte. A Yasmin é muito forte. Dentro da casa, quando eu entrei dentro da pousada, eu até me lembro dela estar falando em outra voz ali, ela mudou o tom de voz de falar. Porque daí eu não sei lhe dizer. No momento, talvez, da algemação, pode ter efetuado essa lesão, né? Porque se ela alega lesão, doutor, o senhor viu o meu tamanho, né? Se eu tiver que fazer alguma coisa, não vai ter um cortezinho num dedo, né? Perfeito. Obrigado, eu estou satisfeito. Doutor. Vamos passar então com a palavra à defesa de Yasmin, doutora Thaís, doutor Rafael. Boa tarde, Benhur, tudo bem? Tudo bem, doutora? Embora o MP já tenha feito boa parte das perguntas, eu ainda preciso complementar algumas coisas que me ficaram com alguma falha. Tu mencionaste, tu és policial há quanto tempo? 12 anos. Tu acompanhaste a questão da investigação depois dessa situação de vocês terem deixado elas na delegacia? Tu veio acompanhando todo o deslinde desse caso? Doutora, bem pouco. A investigação ali ficou mais a cargo da Polícia Judiciária. Nem pela mídia? Talvez alguma coisa pela mídia, sim. O que acontece, doutora, eu confesso para a senhora que muitos desses fatos eu até evitava de saber e de procurar, porque mexeu muito comigo, sabe? Uma coisa a gente nota que tu fica bem emocionado. Uma e coisa é a gente compreensível. ficar sabendo na mídia, outra coisa tá lá na hora lá. Então eu até evitava. Quando eu vi esses tempos o vídeo da Bruna falando com o Miguel, me dá até ânsia de vômito, não sei. Me compreendo, mas desculpa, eu preciso lhe fazer reviver essas Temos que ser coisas. profissional, Tá? mesmo sendo humano. Humano sendo humano. Durante o trajeto que vocês fizeram da delegacia até a residência delas, a Yasmin, de alguma forma, se manifestou contrária durante o caminho? Não. Não. Ela se mostrava voluntária em localizar o Miguel. Precisando da nossa ajuda, no caso. Tá. Quando vocês chegaram lá, em que momento que ela começa a confessar o que aconteceu com o Miguel? Ali na... Se tu te recordares, claro. No momento da descida da viatura, que ela começa a resistir e tentar se evadir, ali ela já começa a relatar o que teria acontecido, alguma coisa assim, e a gente já, de pronto, rápido, foi muito rápido, né, doutor? Foi muito rápido, não é questão de isso, talvez segundos, minutos, foi muito rápido, até a entrada do apartamento em si. Então ali ela já relata ali algumas coisas que ela já teria, não admitindo que ela teria matei o Miguel. A contenção dela, a algemação, tu te recorda se foi feita do lado de fora do apartamento ou dentro do apartamento? A gente tentou fazer do lado de fora do apartamento, tentamos fazer entrando na pousada, e eu só concluí ela dentro do apartamento dela. Dentro do apartamento? Dentro do apartamento eu consegui concluir. Tá. Ou seja, 2 colegas meus não estavam conseguindo. Foi o senhor, com a sua ajuda, Consegui, então, que se... daí eu consegui. Então, se eu lhe perguntasse, quando o senhor entrou dentro do apartamento, qual foi a primeira impressão que o senhor teve? O senhor não consegue me dizer, porque nesse momento o senhor estava preocupado em algemá-la. Dentro do apartamento? Isso. Eu me lembro. Ela estava com o soldado Dias resistindo ali, o Dias estava meio que caindo. O soldado Segar estava na volta da Bruna. E eu tive que ajudar o Dias ali, já tinha, eu acho que ali naquele momento ali que foi feita a lesão, porque tinha um pouco de sangue na volta, né? Tá. A gente entrando no apartamento, tu me disse agora que tu consegue descrever. O que tu observou enquanto apartamento, enquanto ambiente que elas residiam? Entrando pela pousada, o apartamento fica do lado esquerdo, entrando dentro do apartamento, tinha um sofá do lado direito, tinha uma mesa, e a cozinha aos fundos. Tinha uma parte que entrava para a esquerda, mais na metade ali perto da cozinha. E ali teria um quarto. Teria um banheiro ali também.
Alguma coisa chamou a atenção de vocês nessa entrada? Alguma coisa muito gritante dentro do apartamento? Que não era uma convivência normal de lar, de pessoas? O apartamento estava bem limpo, assim, questão... Limpo? Limpo. Estava bem limpo, sim. Organizado? Tava. Não dá para dizer que não tava, não era sujo. Agora, se elas limparam, né? Aí, me lembro que o Dias visualizou ali, né, no depoimento dele, que visualizou um cobertor no lado do posto de luz. Do lado? Dentro, esse posto de luz tinha acesso, se eu não me engano, dentro do banheiro. Tinha uma porta que entrava nesse posto de luz. Tu te recorda se essa porta estava aberta ou fechada? Eu acho que estava fechado. Vocês se recordam como vocês abriram ela? Não recordo. Não recordo, eu não fiquei... Eu sou muito detalhista, doutora, mas esse detalhe de o apartamento eu não fiquei muito nisso aí. Eu fiquei mais na função da Yasmin ali, falando com ela, tentando descobrir... Foi tu que tivesse mais esse contato próximo de conversa, então, com a Yasmin? Sim. Mas tu te recorda quem de vocês que abriu a porta do poço? Não recordo. Não recordo. Só pra gente entender, estavam dentro do apartamento nesse momento a Yasmin, a Bruna, o senhor, o Segato e quem mais? Sou do Dias. Só vocês 5. E eu não recordo se nesse momento já estava o policial civil Helios. Sinceramente, eu não recordo. Tá. Só uma dúvida. Quem que disse que a porta foi aberta? A porta está arrombada, doutora. Tá, mas quem que disse que foram eles que Não, arrombaram? eu estou perguntando porque tá. a porta está arrombada. Eu Tá. quero saber de que forma Você que tá essa porta perguntando foi se aberta. foi ele que arrombou, é isso? Não, eu estou perguntando se havia chave dentro desse apartamento, se essa Tá. porta, como essa porta foi aberta. Tá. Isso a gente discute Eu não depois. entendi, tu não sabe então se foi aberta e quem abriu. Não sei. Tá, obrigada. Durante essa conversa que tu mencionou ali com a Yasmin, ela indicou então aonde ela supostamente teria deslizado o corpo do Miguel no rio, correto? Sim, lá no... Vocês se deslocaram em Vocês deslocaram as duas em separado. Sim, Tu acompanhaste quem? a Yasmin. Yasmin? Tu lembra se quando vocês chegaram na beira do rio, se vocês chegaram primeiro ou se a Bruna já estava lá? Não recordo, doutora. Não recordo. Com a Bruna ali nessa parte eu não conversei com ela. Não, é só questão de se vocês chegaram primeiro ou elas chegaram antes, mas se não recordar, tudo bem, não tem problema. Os doutores encerraram ali os questionamentos dele falando sobre os celulares. Vocês apreenderam os celulares, então, dentro da delegacia. Desde o início do caminho que vocês fizeram, de acompanhá-las até o apartamento, todo o acontecimento que teve dentro do apartamento, saída até o rio, do rio até o local onde estava a mala, e da mala até a delegacia de volta, em algum momento elas mexeram nos celulares? Não. Elas tiveram a possibilidade de mexer nos celulares? Não recordo, doutora. Não recordo. Depois ali do fato que ela oferta resistência ali, daí a partir dali, então, não é padrão deixar mexer, né? Só uma última pergunta agora. Toda essa condução dela depois da algemação foi feita com ela algemada ou vocês soltaram ela em algum momento? Depois da casa dela já estava algemada. Sempre algemada. Sempre algemada. Tá certo. Doutor Gustavo? Muito obrigada, viu? Boa tarde, Benhor. Doutor, boa tarde. Só um ponto, já. A perícia que foi realizada logo após vocês terem ido na casa, tinha alguns policiais que estavam fazendo a guarnição da casa. Ela ficou isolada, me parece. Sim. Não tu ficaste lá ou tu foi para a delegacia nesse momento? A gente saiu dali, fomos até o rio, pegamos a mala e daí fomos para a UPA. Depois da UPA, fomos para a DP. Ficou outra GU lá. Outra guarnição. Então, no momento que a perícia fazia a perícia, sendo Sim. redundante, que era realizada a perícia lá, vocês estavam na delegacia, correto? Sim. Não, acho que fica uma guarnição. O padrão é ficar uma guarnição isolando o local para depois a perícia chegar lá. Isso, mas não era vocês, então Não. vocês estavam na delegacia. Não. Perfeito, obrigado.
Palavra à defesa. Bruno, doutor. Boa tarde, policial Ícaro. Boa tarde, doutor. Quem conduziu a Bruna da pousada até o rio? Da pousada até o rio, É. se não me falha a memória, foi a Polícia Civil. Se não me falha a memória. Na minha viatura ela não foi. E da delegacia até a pousada? Da delegacia, a pousada? É. Da delegacia lá, depois daquela circunstância. Ah, lá. ali Isso. foi com nós. A primeira Ela foi na tua abordagem, o viatura? senhor se Ela foi refere? na tua viatura? A primeira abordagem que ela chega na DP? É isso que o senhor está Isso. se referindo? Isso. Quando ela chega para registrar o fato do Isso, desaparecimento, isso, naquela ali ela foi com a circunstância. minha viatura. As duas. Tá. E tu te recorda como é que era o comportamento dela? Da Bruna? É, em relação à Bruna. A Bruna ela era mais quieta. A Bruna era mais quieta. Não falava tanto quanto a Yasmin, mas demonstrava alguns sinais, e principalmente aquela frase que eu citei. Que tipo de sinais? Miguel Malahil, ela falava. Ela falava Miguel, Miguel, Miguel. E a gente, tá, mas Miguel Malahil, né? Às vezes ela tentava falar alguma coisa, a Yasmin não deixava. Esse comportamento na... Existia ali uma algemação, uma prisão. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Tá. Que até então, doutor, se ela dissesse para nós assim, não, pode entrar. Ícaro, no momento lá que a Bruna teve a expressão Miguel Mala, Miguel Rio, como foi o comportamento dela? Foi espontâneo ou alguém perguntou para ela e ela acabou falando isso? Essa fala dela ali foi na frente da delegacia de Tramandaí. Ela estava do lado direito, assim, de quem... do lado esquerdo de quem está olhando para a DP. Um canto, assim. Foi ali, aquele momento que eu escutei esse Miguel Malahil, que a Bruna falou. Foi espontâneo, então. Foi espontâneo, foi espontâneo. A gente conversar, tinha um colega conversando com ela, que eu não recordo, acho que eu sou gato, e ela falou esse momento aí. Da minha parte, por enquanto, seria isso, Ícaro. Vou passar para o meu colega. Ícaro, muito boa tarde. Boa tarde, doutor. Bem, me chamo Rafael, estamos aqui na banca da defesa da Bruna. Nós não tivemos a oportunidade de falar na outra fase do processo, porque assumimos somente agora para esse plenário, por isso que não nos conhecemos ainda. Ícaro, bem objetivamente, tu conseguiu falar com a Bruna naquela ocasião? Falei, mas falei pouco com a Bruna. Rastro, informações que não fechavam com a história. Com a Bruna não falei muito, não. E, Ícaro, havia algum tipo de resistência por parte da Bruna em falar quando perguntada, quando alguém se... Não somente tu, mas os demais colegas que estavam lá, quando tentavam estabelecer algum tipo de conexão, algum tipo de contato, comunicação com ela. Porque pelo contexto que tu tens nos relatado aqui, o trabalho de vocês foi o trabalho que iniciou toda o desfecho disso tudo que está hoje desaguando aqui. O que impedia de vocês, por exemplo, mais objetivamente, o trabalho que a consulta, a comunicação, o depoimento que tu conseguiu tomar da Yasmin, por exemplo? O que impediu de tu fazer o mesmo com a Bruna naquele momento, na tua convicção? Ela não tinha essa comunicação, doutor, no momento lá. Ela não tinha a mesma comunicação. Talvez pelo perfil dela. Talvez ela não é muito de conversar. A Yasmin já é bastante. Hoje todos conhecem, absolutamente todo o país conhece o caso. Mas naquele momento, tentar fazer nos deslocarmos novamente para aquele fatídico 29 de julho de 2021. Quando tu percebeu, quando tu notou que a Bruna era mais fechada, que a Bruna não conversava, tu chegou a fazer um juízo de valor, pela experiência, evidentemente, policial que tu tem, nós estamos falando aqui da tua experiência de longa data, chegou a fazer um juízo de valor às razões pelas quais ela estava naquela condição, e atuando e se portando como se portou? Primeiramente, doutor, eu acredito nas pessoas, né? Falou que tem esse... Então, eu acreditei que ela pudesse ter, ou tem, ou não, o autismo, né? Então, o tratamento é diferente. Não sei se eu respondi essa pergunta. Naquele momento, então, significa dizer que tu
Tu foi convencido daquela condição que foi te apresentada, naquele momento, eu estou falando. No primeiro momento, sim. No primeiro momento. Ao longo de todo essa apresentação dessa ocorrência, esse desfecho, foi mudando um pouco, até porque a Yasmin, ela mesmo falava, não, a Bruna entende, ela sabe o que faz e tal. Então, foi mudando um pouco desse Mas no desenrolar dessa ocorrência. Mas no começo ali, eu achava. O senhor mencionou, e pelo que nós entendemos aqui nessa instrução hoje, pelo menos até agora, foram 2 viaturas diferentes que deslocaram da primeira delegacia até a pousada, até o apartamento dela, certo? Sim. O senhor mencionou há pouco também que a Bruna foi na sua viatura. A Yasmin foi na minha viatura. A Yasmin foi na sua viatura, a Bruna não foi com o senhor, então? Não. E quando o senhor estava lá no apartamento com seus colegas, e que o senhor já relatou aqui, dito pelo senhor, teve que, enfim, algemar a Yasmin, imobilizá-la, enfim, por conta disso que foi contado aqui. A Bruna estava onde nesse momento, Ícaro? Quando eu entrei no apartamento, doutor? Isso. Quando vocês chegaram lá. Quando teve todo esse contexto entre o que o senhor relatou aqui, a resistência da Yasmin, todo aquele tumulto, aquele transtorno que ensejou a algemação, a imobilização dela. Quando eu entrei ali dentro do apartamento, a Bruna estava mais perto da cozinha, andando de um lado para o outro. E os soldados cegados na volta dela ali, tentando fazer uma segurança ali, né? E o soldado Dias tentando conter a Yasmin. Tanto é que se fosse tudo assim, sem essa resistência, não precisava nem da algemação da Yasmin. Tanto é que naquele momento a Bruna estava tranquila, não ofertava nenhuma resistência. Vocês tiveram que algemar a Bruna também? Naquele momento eu não recordo, doutor. Naquele momento eu não recordo. Quando foram conduzidas de volta para a delegacia? Mas depois de uma prisão é de praxe. Se ela não ofertar resistência, não precisa. Né? Não precisa. O senhor não se recorda se algemou? Não recordo. Sinceramente, não recordo. A Yasmin estava algemada, porque ela estava agressiva. Sim. Ícaro, me chama muito a atenção esse relato, e eu li o teu depoimento da polícia, aliás, o teu depoimento hoje aqui muito mais rico do que aquele da polícia, né? Em que circunstância a Bruna refere Miguel Mala Rio? Estavam perguntando a ela estava sendo questionada a respeito disso, ela falou isso de maneira atravessada na conversa de vocês com a Yasmin. O que tu te recorda a respeito disso para nos auxiliar aqui? Que eu me recordo, no primeiro momento, ela porque assim, doutor, o assunto Miguel era o tempo todo. Era o tempo todo o assunto Miguel. Por mais que nós não estivesse falando do Miguel, era o Miguel o assunto. Então, no primeiro momento ali, ela falou esse assunto Miguel Mala Rio, né? Depois, se tu chegasse a conversar com ela ali, ela falava Miguel Mala, depois Rio. Ela falava esses relatos aí. Não sei se eu fui claro, o senhor me perguntou. Isso, e aí eu complemento, Ícaro. Miguel Mala Rio, ela complementou essas expressões? Ela contextualizou isso? Não. Somente essa frase, que eu me recordo. Somente essa frase, doutor. Quando ela falou isso aconteceu lá na DPPA ainda? A primeira frase foi lá na DP. Certo. E a partir disso, foi esse relato, foram essas palavras que motivaram a vocês a fazer esse percurso que fizeram, ir até o apartamento, fazer o percurso estimular a abertura das informações para ir até o Rio e tudo mais? Foi a partir disso? Sim, teve mais situações, né, que eu citei aqui, mas foi uma... Eu digo a situação inicial, o ponto de partida. É difícil... Se naquele momento, e o senhor já deixou muito claro para nós aqui que a conversa foi com a Yasmin, o senhor conversou com ela, diante da impossibilidade de falar com a Bruna, isso foi comentado naquele momento acerca da administração de medicamentos, São Miguel? Se a Bruna falou? Se alguém falou. A Yasmin falou para mim. E o que ela lhe relatou, senhora? Se recorda? Sim, ela relatou que ministrou para o Miguel, um dia anterior, fluoxetina, com outro medicamento que parecido com AS, mas eu acho que era uma espécie de Dorflex. Esmagou ali, botou numa colher de sopa e deu para ele com caldinho de feijão, já com ele deitadinho já. Tanto é que ela falou que já estava meio difícil até de ele tomar aquele remédio, já estava difícil. Ela teve que abrir um pouco a boca dele e forçar um pouco a
Pode botar. Isso que ele contou foi Yasmin. Foi Yasmin. Ricardo, muito obrigado pela atenção e disponibilidade. Doutor Gilberto, muito obrigado, sem mais. Obrigado, doutor. Gilberto, você quer alguma pergunta para a testemunha? Isso está pronto o seu depoimento, muito obrigado. Bom trabalho para o senhor. Obrigado, doutor.